Teve uma guerra civil. O presidente está morto. Ao meio de manifestações, ataques da imprensa, uma fracassada tentativa de assassinato contra um de seus oponentes políticos e um ultimato de oficiais do exército. Sabe onde esse tema será tratado? Exatamente, Inimigos da Nação, qual episódio eu não faço a menor ideia. Exigindo a sua renúncia, Getúlio Vargas proclama que só sairia de seu cargo morto. Uma promessa que cumpriu ao cometer suicídio no Palácio do Catete em 24 de agosto Eu sei qual piada que vocês querem fazer, mas eu não vou fazer ela. de 1954. A morte de Vargas abriu o caminho para seu vice, Café Filho, assumir a presidência. Ironicamente, Café recebeu pressão das elites cafeeiras devido ao seu confisco cambial, uma medida onde o governo confisca uma certa quantia de dólares obtida no lucro das exportações do café. Enfim, o ano novo chegou, 1955 era ano de eleição e o cenário político não poderia ser mais caótico. A maior rivalidade política dessa época era entre o Partido Trabalhista Brasileiro e a União Democrática Nacional. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixa um like aqui também, comenta, compartilha, sabe? Procedimento padrão de canal de YouTube, né? Continuando. Muito obrigado, regime militar. Muito obrigado por ter destruído a direita política. Ele é o responsável pelo fim da UDN é a da ditadura. É isso, incrível. Incrível. Puta que pariu, hein? Puta. Estou de parabéns, hein? Ditadura militar é... Nossa, cara. E tem Gore, Boomer, filho da... base de militar. Um monte de positivista de merda. O PTB era o partido de Getúlio Vargas. Alinhado... Ai, PTB. Nossa, veio outra piada aqui, envolvendo Getúlio Vargas também. A uma esquerda nacionalista e ao populismo, agora liderados pelo ex-ministro de Vargas, João Goulart. A UDN, por outro lado, era um partido de direita liberal, defensor do sistema parlamentarista, do Tio Sam e os principais opositores de Vargas. Engraçado, né? Presença forte no Nordeste interior, UDN. As principais figuras de liderança eram um general e político... Nossa. Rapaziada, uma coisa de Inimigos da Nação, que vocês vão reparar, como os vagabundos, eles perduram por muito tempo. Cara, o Juarez Távora é uma figura do... Meu Deus, cara. Um cara que não some da história. Basicamente. Depois que ele entra na história, ele demora pra desaparecer. Juarez Távora e Carlos Frederico Bezes de Lacerda. Lacerda é o maior orador da história do Brasil. Da República, com certeza, mas do Brasil é uma dúvida. Talvez uma das figuras mais interessantes e controversas da história brasileira. Para alguns, sim, ele foi um grande jornalista, opositor da ditadura de Vargas, sobreviveu a uma tentativa de assassinato do mesmo e um defensor... Lacerda, de fato, foi o melhor presidente que não tivemos. O bosta do Enéas, tadinho. Mas o Lacerda, realmente, ele foi o melhor presidente que a gente não teve. Porque o acordo era dado, irmão. Os militares iriam entrar, iam dar um golpe, derrubar o Jango, restabelecer a normalidade política. Haveria eleição em 65 e Carlos Bezes de Lacerda iria disputar a presidência da República e poderia ganhar. Os militares ficaram 21 anos. Destruíram a política direitista, não perseguiram a esquerda se manteve nas universidades e nos sindicatos. Parabéns, General Golbery, pela sua incrível teoria da panela de pressão. E a direita foi assassinada, só sobrou o centrão. E a esquerda voltou em 80 com força total. E basicamente eles escreveram a Constituição de 88. Obrigado, militares. O legado dos militares é incrível. Beleza, o legado dos militares é maravilhoso. Aí você pensa, não foi a esquerda que escreveu a Carta Constitucional. A direita estava em... Não, foi a esquerda. Porque é o seguinte, quem você acha que é mais influente? Um deputado ideológico e firme naquilo que ele tá bancando? Ou 30 deputados do Centrão que só estão pensando no bolso deles? Cara, esses 30 deputados do Centrão podem ser convencidos de qualquer ideia, porque eles não têm ideias. Então, basicamente, a esquerda assume o controle da Assembleia Constituinte e, cara, fizeram o que quiseram, passaram tudo que eles queriam, sabe?
Tudo que a esquerda queria passou. Beleza? Tudo. Por muito pouco, o Brasil não teve propriedade privada. Por isso daqui o Brasil não teria propriedade privada, pra vocês terem noção. Sabe? Aí chegaram num grande acordo, daí passaram lá, não. Propriedade tem que ter uso social, função social. Foda, irmão. Se eu quiser deixar parada essa merda, ela vai ficar parada. Não pode. Então, é isso. Tá entendendo? Então, chegou nesse acordo. Beleza. Mas por muito pouco a gente teve sequer propriedade privada no Brasil. Você não teria a putaria que foi 88. Defensor da democracia brasileira, mas para outros ele foi um divulgador. Cara, a Constituição de 88 ela foi construída para ser um parlamentarismo, cara. Aí por birra do MDB, não virou. É uma loucura. De notícias falsas para caluniar seus oponentes. E quando aqueles brochas dos Orleans e Bragança tiveram a chance de restaurar a monarquia, falaram não. A gente só volta com a aclamação popular. Não, ninguém vai aclamar vocês. Vocês não existem. Beleza? Tem meia dúzia de monarquistas que ficam endeusando vocês. Mas vocês não existem. Ninguém conhece os merdãs e brochança. Os merdãs e brochança são desconhecidos pela população brasileira. Ninguém sabe quem são vocês, então não vai rolar aclamação popular. Beleza? É mais fácil surgir um novo Vargas do que a monarquia ser restaurada. Políticos e um falso democrata que apoiou a ditadura militar desde seu princípio. Mas no meio disso, havia diversos partidos de centrão que seriam de fato quem iria decidir o próximo presidente. O Partido Social Progressista, do atual presidente Café Filho, e o Partido Social Democrata, um dos maiores, ou o maior partido do país, contando com figuras influentes como o governador da Bahia e Juscelino Kubitschek, o governador de Minas Gerais. O PSD lançou JK como seu candidato para a presidência, algo que alienou a ala conservadora do PSD, que não estavam felizes com a proximidade de JK com figuras da esquerda. O PTB se aliou com o PSD, apoiando o JK em sua candidatura e João Goulart para a candidatura para vice-presidente, pois nessa época havia eleições separadas para vice. No fim, haviam 4 candidatos para a presidência nas eleições de 55. Juscelino Kubitschek, Ruaris Távora, da bancada de direita, formada pela UDN, Partido Democrata Cristão, Partido Liberal e Partido Socialista Brasileiro. Política brasileira da República Velha, rapaziada. Barros, do PSP, e Plínio Salgado, do PRP, conhecido por ser aquele cara do Hearts of Iron 4. E as pesquisas davam a crer que o resultado da eleição seria bastante acirrado, lembrando que nessa época não havia segundo turno. Um mês antes das eleições, a UDN se mobilizou. O cara do Roy, os caras devem estar muito puto. Cara, tem Integra Bicha. O Wallace Mesquita, ele foi participar do Caravelas podcast uns meses atrás. Ele falou por 300 segundos. O Wallace contou. Ele falou por 300 segundos do integralismo do Plínio Salgado. 300, sabe? Comentários muito breves. Porque ele despreza o movimento integralista, porque de fato eles foram um movimento de massa muito grande, mas viraram em nada, eles são irrelevantes. Tirando com a cara do Plínio Salgado. E os integrabichas ficaram brutalmente mordidos. Nossa! Artigo, vídeo, comentário, porra, e xinga e ataca. Tipo, porque o Wallace, durante 300 segundos, tirou com a cara deles. Cara, tem um artigo gigantesco que foi escrito pelos integrabichas. Tipo, nossa, cara. Tipo, tá bom, seu movimentinho, integralista. Ou para tentar aprovar uma emenda que determinar. Programador da Bolha, Pardo, assinei aqui na Kika, mas não consegui entrar na fronteira do Pardistão. A integração é feita pelo e-mail. Não, a integração é feita pelo... Você tem que entrar no fronteira. Cadê? Você entra na fronteira do Pardistão. Dentro da fronteira do Pardistão, você pega o cargo. Beleza? Que tá funcionando. Aí você pega... Aqui, ó. Você pega o... Você vai receber um link. Aqui, ó. Cadê? Iosif, corta, né? Pelo amor de Deus. Na fronteira, você vai pegar o link e vai jogar o código lá e vai entrar no servidor. É isso. Beleza? Não tem erro, não. Tem erro, não. Porque ele vai ver pela sua conta, sabe? Ele vai conectar pela sua conta e você vai ter acesso à fronteira do Pardistão. É isso. Basicamente isso.
Aí você vai poder entrar no partistão e vai ficar lá pra sempre. Que um candidato deveria ter mais da metade dos votos para ser eleito presidente, e caso ele não alcançasse essa maioria em primeiro turno, seria o Congresso quem determinaria o próximo presidente. Que sistema de merda, né? Mas essa proposta foi rejeitada. No fim, JK foi eleito presidente com 35%. Se essa bicha velha não tivesse na disputa, teríamos eleito esse cadáver do Juarez Távora e aí o DN estaria no poder. E a gente não teria o caos que a gente vê até. né? % dos votos, e o cenário político, que já estava caótico, passou a beirar a anarquia. Nessa época, o exército brasileiro era bem mais ativo na política do país. Porra! Meu Deus do céu. Este momento seria dividido em 3 facções diferentes. Os legalistas, que acreditavam que a Constituição devia ser respeitada, o Grupo Sorbonne, cujo nome vem do fato de vários de seus membros terem feito estágios na Universidade Sorbonne, em Paris, apoiavam uma intervenção militar para reprimir o trabalhismo, a esquerda e o comunismo, com o objetivo de proteger a democracia liberal, e os linha dura, que também apoiavam uma intervenção, mas queriam que o Brasil se tornasse uma ditadura governada por militares e pouco se importavam com a democracia. A política brasileira, cara, haviam tantas facções na política brasileira dessa época, muito, cara, nossa, velho, por incrível que pareça, a Sexta República, ela não é tão caótica quanto todas as anteriores, sério, acredite se quiser, mas quando você começa a analisar a história da República Brasileira, irmão, puta que pariu, velho, nossa, é o inferno. Agora que a Sexta República tá colapsando. Sabe? A Sexta República tá implodindo. Ela tá implodindo. Por quê? Porque você não consegue trabalhar dentro da Sexta República. Nisso daí era um inferno. A qualquer momento podia ter um golpe, sabe? Uma crise. Não, era o Inferno 2. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. No funeral do Major Rubens Vaz, morto pelo regime Vargas em um atentado que visava assassinar Lacerda, o general Canobert Pereira fez um forte discurso criticando a eleição de JK antes de morrer de complicações médicas. No funeral de Canobert, o coronel Jurandir Mamed fez um forte discurso criticando a eleição de JK, inclusive dizendo que a democracia era uma mentira e JK não tinha legitimidade como presidente por não ter alcançado a maioria dos votos. Em resposta, o general legalista e ministro da guerra Henrique Teixeira interpretou isso como insubordinação e um ataque à democracia, e buscou punir Mamed. Lott então foi fazer um pedido para o presidente demitir Mamed, mas antes desse pedido sequer chegar ao Palácio do Catete, Café Filho foi internado no hospital por complicações na sua saúde. Com o presidente suicidado e o vice na UTI, quem assume a presidência agora é o presidente da Câmara, Carlos Luz, afiliado à ala conservadora do PSD e aliado da UDN. Lott apelou para Luz demitir Mamed por seus pronunciamentos e insubordinação, mas o presidente o rejeitou. Em protesto, Lott pede demissão de seu cargo e Luz o substitui com um general do Grupo Sorbonne, que rapidamente reestruturou todo o alto comando do exército brasileiro para afastar oficiais de confiança. Na época que político não era imoral? Mas, Nuti, eu queria muito ter a sua ingenuidade. Beleza? Nossa, como eu queria. Eu queria enxergar a história... Imortal. Nossa, sou um idiota. Imortal. Não. Eles eram. Desculpa. Ele torto. Não, eles eram imortais. Eles eram imortais. Juarez Távora, Mamed, Carlos Luz, todos esses vagabundos estavam atuando na política há décadas. É isso. Tipo, eles estavam há décadas atuando. O Café Filho volta. Esquece. Dislexia. E Luz todos atuando há décadas. Substitui com um general do Grupo Sorbonne, que rapidamente reestruturou todo o alto comando do exército brasileiro para afastar oficiais de confiança de Lott e o substituiu com outros militares do Grupo Sorbonne. Então, ele se reuniu com outros militares legalistas
e rapidamente... Porque tem uma coisa da política brasileira que é muito engraçada. As pessoas não se matam na política brasileira. Por incrível que pareça. Tipo, você tem casos esporádicos, tem o bosta do Rubens Paiva, que foi de arrasta, mas, via de regra, as pessoas não se matam dentro da política brasileira. Por isso que esses vagabundos duram tanto tempo, sabe? Não é como, sei lá, Rússia, onde rolava expurgo o tempo todo. Não, mesmo dentro de ditadura, o nego era afastado, exilado, preso, mas não era morto. Planejaram um golpe de Estado para impedir um golpe de Estado. Na madrugada, planejaram um golpe de Estado, reuniu com outros militares legalistas e rapidamente planejaram um golpe de Estado para impedir um golpe de Estado. Esse é o seu país, pô. Era um golpe para repelir o golpe. É. A história tá bem simples. O Terceiro Mundista está apresentando essa história de uma forma bem simples. O Inimigos da Nação, eu não faço ideia de qualquer parte. Você vê, cara, essa história é longa. É longa. Longa pra caralho. É uma putaria, sabe? E vai ser apresentado em detalhes. Se preparem. Ou melhor, vai demorar pra caralho pra sair. A gente mal chegou no século XX, em Inimigos da Nação. Não, a gente não chegou em Inimigos da Nação no século XX. A gente não tá no século XIX. Meu Deus do céu, essa porra acaba, cara. É um enxugar-gelo. Inimigos da Nação é um enxugar-gelo tão grande. Pariu. De 11 de novembro de 55, um exército de... Inimigos da Nação acaba em Canudos, mano. Nossa, 1893, 97. Não chegou na revolta da vacina ainda, cara. Militares legalistas leais a Lott avançaram em direção ao Palácio do Catete. Carlos Luz, em resposta... Quantos episódios vai ter? Muitos. Cara, ditadura de 64, os 21 anos de ditadura... 20 anos, lembra disso? 20 anos. Evacuou do local ao embarcar no navio de guerra Tamandaré. Neste navio também estava Lacerda, Mamed e outros militares do grupo Sorbonne, que planejavam desembarcar em Santos com apoio do governador de São Paulo, Jânio Quadros, reunir tropas e retomar a Baía do Guanabara dos legalistas para restituir Carlos Luz como presidente, efetivamente iniciando uma guerra civil no Brasil. Você tá entendendo por que a capital foi removida do Rio de Janeiro e levada para Brasília? Você precisava de um barco e meia dúzia de milico para dar um golpe de Estado. Em Brasília, não. Em Brasília, a banda toca de outro jeito. Sabe? O golpe de 64 foi um movimento muito grande. Sabe? O governo Jango era muito caótico. Havia uma vontade política, civil e militar, empresarial, na Segunda Guerra Fato. Era muita gente interessada em dar um golpe. Por isso que ele aconteceu. Por que vocês acham que não teve golpe até agora? Nesses 30 anos de Sexta República, não teve um golpe. Porque é impossível, é muito difícil, sabe? É muito difícil um golpe hoje, sabe? O Bolsonaro tentou, sabe? Ele matou no planejamento, sabe? Pra você ter noção do quão difícil é, sabe? Interferência do Biden, o governo Joe Biden pediu o golpe. É muito difícil você dar um golpe de Estado hoje. Em Brasília, sabe? Muitos interesses conflitantes, o sistema ainda quer se manter de pé. O sistema, a Sexta República, ela é moldada para encher o bolso da burocracia, sabe? A burocracia tem que estar feliz, satisfeita, de barriga muito cheia, o exército também. Todo mundo ganha muito na Sexta República, menos o povo que se fode, o povo que paga a conta. Remove o povo da equação, todo mundo tá muito satisfeito com o sistema que a gente tem hoje, sabe? E Brasília, mano, eles estão encastelados e ilhados, impossível você... Um golpe no Brasil é virtualmente impossível. Um golpe de Estado aos moldes de 64, sabe? O Brasil está se convertendo num regime bem esquisito, bem não democrático. Mas tá vendo que é um negócio muito lento? Muito lento. Tá sendo muito lento, muito lento. Então, é difícil. Os legalistas... Cara, se a capital fosse o Rio de Janeiro, o Lula já tinha caído. Eu cravo pra vocês. Se a capital federal fosse o Rio de Janeiro, o Lula tinha caído já. O governo dele é patético. Ele não governa, sabe? No Rio de Janeiro ele já tinha caído. Porque é fácil de ir pro Rio manifestar. O Palácio do Catete de porta pra rua. Então, a gente tá indo... Hoje o Brasil está se convertendo em uma juristocracia semipresidencialista de coalizão. Nada funciona. O nosso não funciona. O Brasil não funciona. Beleza?
Dito isso, não vai ter nada. Nada vai acontecer. Absolutamente nada vai acontecer aqui no Brasil. Podem ficar tranquilos. E o colapso das contas públicas, digamos 2 anos. O povo vai pagar a conta e vai ficar feliz, beleza? O povo paga a conta sorrindo, sabe? Esse é o brasileiro, esse espírito brasileiro. Dócil e controlável. Então não vai ter golpe, não vai ter revolta, não vai ter nada, irmão. Pode ficar tranquilo. Chumaludo zoando Integrabicha, valeu pelos 10 contos. Os integralistas são ótimos fazendo todo tipo de coisa, menos elegendo gente, sei lá, criando a p de um partido. São ótimos militando e enchendo o saco, mas não sendo importantes pra algo. Dito isso, o integralismo não é crime. Ser integralista no Brasil não é crime. Tecnicamente, eles podem se organizar, montar um partido e disputar eleições. Eles podem. Eles só são irrelevantes demais pra fazer qualquer coisa acontecer. Valeu, Matos! Matos tipou R$10. Pardo, se fosse para escolher um período da história política do Brasil para representar em uma produção cinematográfica, qual seria? Governo Collor. Governo Collor. Óbvio. É o período mais interessante da Sexta República. E da República Brasileira. Vamos tratar só de República. Governo Collor, sem pensar 2 vezes, irmão. Acabou. E assim, seria um psicopata americano. Seria um filme muito da hora. Óbvio que é previsível. Tem outro tema mais interessante do que esse? Não tem. Inclusive, dispararam um tiro de artilharia contra o Tamandaré, que errou por alguns metros. Contudo, o plano de luz fracassou quando Jânio Quadros declarou apoio à causa legalista. No meio de tudo isso, Lott encaminhou um pedido de impeachment de Carlos Luz, argumentando que ele saiu do território brasileiro sem permissão do Congresso. O Legislativo apressadamente aprovou o impeachment de Carlos Luz, assim deixando a presidência nas mãos do presidente do Senado, Nereu Ramos. E também o Café Filho saiu do hospital e pediu para voltar à presidência, mas o Lott exigiu o impeachment dele também, só de zoas, e o Congresso aprovou também. Então, Nereu Ramos agora é o presidente e JK assume a presidência conforme as eleições. É assim que política era tocada no Brasil. Cara, tem muita coisa que tá de fora. Esse vídeo é muito curto. Esse vídeo não faz jus à complexidade desse tema. Esse vídeo não faz jus à complexidade desse tema. É bom. Ótimo resumo. Ótimo resumo. Mas ele não faz jus à complexidade desse tema. Então, em algum momento, nos próximos 5 anos, esse episódio vai sair, beleza? Meu Deus do céu, cara, Inimigos da Nação não acaba.